Olá, meus amigos. No vídeo de hoje eu quero convidar vocês, você principalmente, você que me assiste aqui agora, claro, você que nos dá a honra da sua fidalguia de assistir os vídeos aqui do canal. Não importa se você é ateu, se você é crente, agnóstico, espírita, qualquer segmento que for, sejam muito bem-vindos. Então eu quero convidar você para assistir comigo um vídeo em que o teólogo cristão Lamartine Posélia vai estar dando ali as suas interpretações para aquele texto da Bíblia que está em Marcos capítulo 5, o texto que fala sobre uma tal libertação de um endemoniado gadareno que vivia nos sepulcros, nos cemitérios ali, a região, e que causava pânico em todo mundo. E essa história está na Bíblia, no capítulo 5 de Marcos. A minha voz não está boa, ainda estou me recuperando de uma gripe, mas bora ver aqui, vamos tentar desenrolar esse negócio aqui, tá bom? Então, a Bíblia conta esse texto, tem esse texto, conta aí esse relato, e o Lamartine Posélia, que é um teólogo cristão, ele foi ao podcast Inteligência Limitada, lá com o Rogério, né? E ele deu ali a interpretação dele para essa história. E eu quero ouvir com você, vou colocar aqui a fala dele, tá? O Noel, ele está falando aqui o seguinte: tá quando Jesus expulsou a legião do Gadareno, e eles pedem para serem mandados aos porcos para se matarem, os demônios queriam experimentar a morte física, ou eles anseiam ou têm inveja do homem a esse ponto? É medo do abismo, não é Noel, né, Noel? Uma muito boa pergunta dele. Noel é o seguinte: dá o contexto, né, para quem vai entender. O contexto é o seguinte: Jesus, o contexto até anterior é interessante. Jesus sai de Cafarnaum, que está no norte do Mar da Galileia, e vai para o sudeste do Mar da Galileia, onde está a cidade de Gadara. A cidade de Gadara não era uma cidade dentro do território de Israel, era uma cidade já uma das Decápolis, das 10 cidades gregas que tinham naquela região. Ali tinha um endemoniado que assustava todo mundo. Ele ficava nas tumbas, no cemitério, e todo mundo que passava, ele ficava arrastando corrente, ele rasgava, rompia as coisas, batia nas pessoas, machucava as pessoas, e todo mundo tinha medo dele. Mas assim, como ele ficava arrastando correntes, as histórias da Bíblia, elas são assim, estapafúrdias, né? Porque o cara é endemoniado, aí o crente vem, não, mas ele é endemoniado, ele tinha muitos demônios, você não conhece a força do demônio. Mete uma algema dessa aí, mano. Mete uma algema no endemoniado para ver se ele consegue quebrar ela. Mete uma algema. Então, são coisas que a Bíblia registra que não tem o menor sentido. E o problema é que esses teólogos, eles são homens cultos, eles não são analfabetos. Eles estudam muito, eles são muito conhecedores. Mas eles vivem assim uma fantasia incrível. Eles falam assim com a maior naturalidade, como se ele estivesse lá presente, né? Ele vai falar de um texto desse que tem mais de 2000 anos e que possivelmente só depois de 40 anos é que esse texto foi relatado pela primeira vez, né? Pela primeira vez. E como que as pessoas vão falar uma história que vai ser contada, né, oralmente, com tanta, vamos dizer assim, com tanta fidelidade, né, narrando os fatos na íntegra. Não é estranho, não? Pois é, interessante. Bora lá, vamos desenvolver aqui esse negócio. Jesus, a Bíblia diz que Jesus vai para o outro lado do lago, ele diz, vamos passar para o outro lado. E de repente acontece um grande temporal. Foi um temporal tão grande, mas tão grande, que o barco ia afundar, porque as ondas estavam entrando, e Jesus dormiu. E aí os discípulos acordaram, Jesus falou assim: não se importa que nós vamos morrer? E Jesus vem e repreende a tempestade. Aí eles, uau, o quê? Que até os ventos obedecem, até as ondas do mar obedecem. Uau, quem é esse? Que até os ventos, as ondas do mar lhe obedecem. Primeiro que lá não é mar, né? Lá é um lago, não é mar, né? Já o teólogo aqui já se perdeu, já dançou, porque lá não tem mar nenhum.
É só o nome de Mar da Galileia, não existe mar ali nessa região. Até onde eu sei, né? Se alguém souber de fato se lá é mar mesmo, então escreve aí, coloca aí nos comentários, tá bom? Ajuda nós aqui, tá? Porque nós não temos todas as informações. Agora, assim, Jesus dormindo na proa do barco e tal, aí os crentes gostam de enfeitar, né? Botar ali a coroa no pavão, para dizer, olha, Jesus, ele estava descansando naquele momento em que o barco estava sendo solapado pelas ondas e tal. Mas de repente, ele se levantou e disse, aquieta-te o mar e tal, né? Uau, quem é esse que até os ventos, as ondas lhe obedecem? Isso é muito bonito. Quando você pega o texto da Bíblia, né? Aqui, ó. Tá aí, ó. É essa história aí, né? Aí você lê mais em cima aqui, ó. Né? Você tem aqui o texto mais em cima. Aqui já é o texto da libertação, capítulo 5. É o texto da libertação, né? Do encontro de Jesus com o Gadareno. Mas aqui, o texto de cima é esse momento aí que o Lamartine está falando da tempestade que solapou lá o barco, né, dos discípulos. Quando você pega o texto da Bíblia, é muito bonito, é fascinante, é encantador, você fica maravilhado. Mas cadê na realidade esse Jesus, esse mesmo Jesus, cadê ele? Cadê? O que aconteceu com ele, hein? Hein, crente? Você que fica se alimentando dessas fábulas da Bíblia, cadê seu Jesus? Cadê esse mesmo Jesus? Olha que Hebreus 13:8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, não é? E por que ele hoje não acalma as tempestades, os vendavais, as chuvas, tantas inundações aí, né? Temporais, calor absurdamente para um lado, temperatura aí passando dos 50 graus, né? E aí, esse Jesus não aparece para controlar as forças da natureza, né? Só na Bíblia. Interessante isso, não? É muito interessante isso. Na Bíblia ele faz tudo. Ele resolve todos os problemas. Mas na vida do crente, do próprio crente que acredita nele, que faz dele um mito real da vida humana, da vida física, da movimento, da voz, da ação, dos sentimentos, né, humanos para esse mito, aí não, né, nem para os crentes ele não resolve, né, e os teólogos eles falam isso, os pregadores, eles falam isso com muita naturalidade, assim, com aquela veemência para que as pessoas sintam que é real de fato, né. Bora ver o que o Lamartine fala aqui, continua aqui na sua fala. Só interrompendo um pouco, eu queria ser um observador dessa cena. Imagina o impacto disso. Eu já falei muitas vezes, você está vendo, eu queria ser uma mocinha só para ver a presença desse ser extraordinário. Devia sair, cara, devia ser uma coisa. Pois é, aí fica todo mundo nessa ansiedade. Eu queria ser o Lamartine disse, eu queria ser uma mosca. Primeiro que uma mosca não ia aguentar um temporal, um vendaval e tanto, né? O Rogério Vilela diz, eu queria ser né, ficar observando. Eu também, eu queria. Eu gostaria muito de saber, de fato, de ver, de fato, de verdade, a atuação, a presença real desse Jesus da Bíblia. Mas o problema é que ele não se faz presente. E isso basta para os crentes. Os crentes vivem essa esperança utópica sem nenhum fundamento, sem nenhuma evidência e continuam adorando e valorizando essas crenças. E o pau comendo solto, né? O pau comendo solto. O crente, quando está doente, corre para o hospital, vai para a farmácia, para a drogaria, compra remédios, é internado, né? Entre a vida e a morte. Cadê o Jesus que cura tudo? Não aparece. Quando está precisando de um serviço jurídico, de advogados, né? Aí, Jesus é o meu advogado fiel, mas nessa hora ele não aparece. Se o crente não tem condições de pagar um advogado particular, ele vai para a rede pública, né? Vai para a defensoria pública e por aí afora.
Então esse Jesus é só assim, é das histórias da Bíblia. E quem lucra com isso são os pastores, os teólogos, os exegetas, né? Os apologetas. São eles que se dão bem com essas histórias, essas historinhas lúdicas que a Bíblia registra aí. Que eles arrancam dinheiro dos otários, do povão, do gado, dos idiotas que acreditam nisso aí. Acreditam nisso, né? Mas por que houve aquela tempestade? Aquela tempestade, a própria Bíblia diz que não foi uma coisa normal. Era sobrenatural. Era demônios. Eles podem causar uma tempestade. Hebreus diz aquele que... Olha, presta atenção aí o que ele vai falar. Olha isso aí. Presta atenção o que ele vai falar aqui. Ó. Né? Vamos lá. Ele vai falar sobre a tempestade. O que foi que causou a tempestade lá no Lago da Galileia, né? Quais foram as forças que movimentaram os ventos e as águas. Vamos lá. Isso é uma coisa de... Mas por que houve aquela tempestade? Aquela tempestade, a própria Bíblia diz que não foi uma coisa normal. Era sobrenatural. Era demônios. Eles podem causar... Primeiro que a Bíblia não fala nada disso. Aí ele já coloca mais palavras na Bíblia, já acrescenta. Né? A própria Bíblia diz que não era uma coisa natural. Não, a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia não, o texto não cita nada que foi demônio que gerou aquilo lá. Isso é coisa da cabeça do teólogo, para você ver, viu, crente, como o seu teólogo, o seu pastor, né, o seu professor de escola dominical, o seu líder, como ele te engana, como ele empurra palavras na sua cabeça. Viu? Você está vendo aí? Eu vou voltar aqui de novo para você ver. Tá? Olha aí. Deve ser uma coisa de... Mas por que houve aquela tempestade? Aquela tempestade, a própria Bíblia diz que não foi uma coisa normal. A própria Bíblia diz que não foi uma coisa normal. Aonde que está o texto? Não tem esse texto falando isso. Sobrenatural. Era demônios. Eles podem causar uma tempestade. Hebreus diz aquele que faz dos seus anjos ventos e tempestade. Os anjos, eles são seres espirituais que atuam na natureza. Olha, preste atenção aí. Preste atenção agora. Agora que o show de heresia, o show de horrores vai se aprofundar. Que ele está dizendo que os anjos são seres espirituais que atuam na natureza. Olha aí. Bora lá. Podem interferir na natureza fazendo tempestade. Os anjos, eles são seres espirituais que atuam na natureza. Eles podem interferir na natureza fazendo tempestade. Ouviu aí? Os anjos são seres espirituais que eles têm poder para interferir na natureza. E eles podem causar tempestades. Olha aí. Amando de quem? De Deus, o Deus da Bíblia. Aí, seu Lamartine, nessa hora, né, você fala assim com tanta segurança, já que você é um teólogo, é um homem que tem todo o conhecimento, né? Os bobalhões não tem todo o conhecimento. Quem tem é você. É você, é o Rodrigo Silva, quem mais? Outros e outros teólogos aí que a gente está acostumado já a dar de cara com eles pelos, né, os vídeos do YouTube aí. Aí Jesus, né, quer dizer, os anjos, eles têm esse poder de interferir na natureza, né? Eles têm esse poder porque eles são seres espirituais que têm poder de interferir na natureza, inclusive causando tempestade, né? Causando tempestades. Então, logo, muitas dessas tragédias que acontecem mundo afora, não é? São o quê? Provocadas por esses anjos amando de Deus, né? Essas enchentes, essas inundações que acontecem aí. Aqui, por exemplo, Manaus hoje passou o dia debaixo d'água, chovendo, chuva torrencial, né, para matar sapo afogado. Amando de quem? Então, né, no caso. Tá entendendo? Aí os anjos têm esse poder de interferir na natureza para o mal, mas para o bem eles não aparecem. Para defender uma criança que está sendo, né, um pedófilo, para defender um pai, um trabalhador, um pai de família, uma mãe de família, de uma catástrofe, de um soterramento, um desabamento, de uma encosta de barro que um período de chuva desliza e soterra uma casa com a família inteira, né? Aí os anjos não aparecem, não. Eles não interferem, né? Não interferem, né, senhor Lamartine?
Como é impressionante a cabeça de um teólogo, viu, para enganar os bobos, os bobalhões que acreditam nisso, né? Os demônios também não perderam essa habilidade. Então ele está impedindo Jesus de chegar em Gadara. Quando Jesus chega em Gadara, esse camarada olha para Jesus, o endemoniado, e falou: Filho de Deus, vieste me atormentar antes da hora, porque sabe que no final do julgamento eles estão ferados. Não é que eles queriam experimentar a morte física. Embora a pergunta seja muito inteligente, eles não queriam ser lançados no abismo. Olha, a cabeça de um teólogo, na verdade não precisa ser teólogo, né? Basta ser crente. A cabeça de um crente, ela é uma cabeça muito vazia. Ele consegue acreditar em várias besteiras, né? Várias besteiras. Coisas sem o menor sentido ele consegue acreditar. Agora, na realidade, ele não consegue aceitar. A realidade ele não consegue aceitar, né? Então, assim, acreditar, meu amigo, acreditar que nesse mundo você não sabe nem quem é que opera as forças da natureza, se ora é demônio, se ora é os anjos, você não sabe. Agora, o final de tudo é que as forças da natureza sempre estão sendo operadas, seja por demônios ou seja por anjos, sempre para ferrar o ser humano, né? Sempre é para ferrar o ser humano, porque quando cai uma chuva torrencial, que alaga, que inunda, né, aí mata famílias inteiras, né, destrói as propriedades, mata os animais, mata tudo, destrói tudo, né? Aí não tem a interferência de Deus nenhum para salvar, para proteger, para livrar, nem as crianças inocentes, nem os lactantes que estão amamentando no seio da mãe, né? Esses não têm merecimento de salvação nenhuma. Para depois você dizer que esse Deus é um Deus de amor, é um Deus que protege, é um Deus que guarda, um Deus que salva. Salva do que mesmo? Do que esse Deus salva, né? Então, o teólogo, ele é mestre, ele é perito em iludir e enganar. Já não basta que ele não consegue provar nada, né? Pede para ele provar a existência desses anjos. Pede para ele provar, né? A gente não vê os anjos aí em cada catástrofe, cada tragédia, mundo afora, os aviões caindo, né? Aviões caindo aí, ó. Você não vê anjo nenhum segurando um avião. Nas enchentes aí, como foi Rio Grande do Sul, ninguém viu anjo nenhum salvando ninguém. A gente viu lá os bombeiros, as equipes de resgates, muito bem treinadas, bem aparelhadas. Esse sim, né? Então, essa leseira que o crente consegue aceitar. O crente consegue aceitar. A cabeça do crente, ela aceita essas baboseiras aí que esses caras trazem, né? E aí, como eu te falei, né? Como eu falei agora no começo, o endemoniado gadareno, ele arrastava correntes, ele quebrava tudo, ele comia vísceras de defunto, né? Eu já vi muitos crentes falando assim. Ele vivia nas sepulturas. Agora mete uma algema no rabo de um cabra desse que diz ser endemoniado para ver se ele consegue soltar. Solta é nada, meu amigo, não solta. Não solta, não tem conversa não. É só na cabeça do crente, através da Bíblia e dos argumentos estapafúrdios desses teólogos, que isso é possível. Mas eu chamo a sua atenção, caro crente, para você largar de ser leso, largar de ser idiota, passa a entender que a realidade é diferente. Tá? O Jesus que controla as forças da natureza, quando você está passando aí por um perrengue, ele não aparece. Sequer envia um anjo desses, né? Agora, na Bíblia tudo é possível. Na Bíblia tudo acontece. Vamos ouvir aqui um pouquinho mais das baboseiras aqui do Lamartine aqui. Eles pediram, não nos lance antes da hora no abismo. Esse é o medo deles. E aí eles falaram, olha, tem uma manada de porcos ali, deixa a gente entrar. E Jesus falou, vai. E os porcos foram mortos. E eles, mas foram mortos por interferência deles? Não, porque eu já estive lá em Gadara. É a única região, a gente sabe que é Gadara, aquele lugar, exatamente aquele lugar, porque é o único lugar de todo lago que tem um monte. E aí? Todo lago, tá vendo? No começo ele fala que é mar, agora ele fala que é lago. Meu amigo, lago é uma coisa, mar é outra. Você vê como o cara cai na contradição das próprias palavras dele? Uma hora ele falou que era mar da Galileia. Mar é uma coisa,
Mar é um volume monstruoso de águas. Lago é outra coisa. Lago é uma represa, é uma região menor, né? Você está vendo aí? Aí o Jesus, né? Muito amigo, né? Muito amigo, né? Muito amigo, ao ponto de mandar os demônios entrar nos porcos, que era a fonte de renda daquela região, daqueles homens ali, talvez mais de um patrão, mais de um criador ali, né? De um produtor de animais, né? E o que aconteceu? Jesus mandou os demônios destruírem os porcos daquele cidadão ou dos cidadãos que cuidavam desses porcos, né? Para você ver como que é. Isso aí o crente olha e fica maravilhado, fica muito feliz. O crente fica muito feliz em ver uma desgraça, uma tragédia dessa e dizer, Jesus é maravilhoso, né? O que importa é salvar uma pessoa. Agora os demônios saíram do gadareno e entraram nos porcos. Grande vantagem, grande punição para esses demônios, né? Como se eles não pudessem voltar para o gadareno ou então para outros, né? Grande libertação foi essa, hein? Que libertação. É a mesma coisa do policial prender o traficante, prendeu aqui com várias toneladas de droga, e quando chega lá na frente, solta ele, né? Solta ele para ele continuar operando do mesmo jeito. Grande libertação, né? Grande operação essa, né? Tá vendo aí? Então, meus amigos, esse vídeo, ele é realmente péssimo, né? A interpretação do teólogo aqui é uma interpretaçãozinha mequetrefe mesmo, né? E você que é um crente, um evangélico, se você concorda com as palavras desse homem aqui, meu amigo, eu vou te falar, viu? Você precisa ir a um psicólogo imediatamente, porque a sua cabeça não está normal, tá bom? Então era isso. A gente podia continuar falando mais coisas aqui, mas o tempo é curto, tá bom? Então, deixa o like, comenta, compartilha, apoia esse canal. Um abraço e até o próximo vídeo.